Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edivaldo Nascimento e nessa aula nós vamos aprender a fazer a conexão e importação dos dados de arquivos .csv e planilhas do Excel. Para começar, nós vamos começar baixando os dados, que vai estar no link abaixo. Você vai clicar nesse link e você vai vir direto para essa página que é do meu site. Você vai descer até o finalzinho dela, que é o post sobre essa aula mesmo. E aqui embaixo tem um botãozinho baixar arquivos. Você vai clicar. Aí aqui ele vai mostrar um arquivo .zip. Você vai colocar em mostrar na pasta. Ele vai te trazer onde ele fez o download. Você vai extrair o arquivo, clicando no botão direito, extrair arquivos. Dá um OK. Pronto, aqui está a nossa base. Então, eu não vou nem mudar de passo, mas você pode organizar aí da melhor maneira. Vou apagar esse daqui. E veja que nós temos aqui dois arquivos. O do Excel, base vendas exemplo, e o bônus.csv. Aqui, se a gente entrar, nós temos essas informações de bônus, que tem o ID vendedor e o bônus. Eles ficam na mesma coluna, porque é um arquivo .csv, então ele é separado por ponto e vírgula. O arquivo do Excel, é esse, que ele tem 4 tabelas: tabela vendedor, vendas, produto e fornecedor. Então eles estão separados aqui já, em tabelinhas. Vou fechar aqui. Agora eu preciso me conectar com eles lá no Power BI. Então eu vou voltar no Power BI. Como é que eu faço aqui? Esse aqui é o ambiente do Power BI. Esse aqui seria o ambiente de dados. Então aqui é onde a gente vai fazer nossas conexões. Aqui seria o botão obter dados, que você vai ter acesso a todos os conectores disponíveis do Power BI. Vai se conectar com diversos tipos de fontes diferentes. E esse aqui são os atalhos que ficam disponíveis. E aqui são as fontes recentes. E aqui a gente pode inserir os dados manualmente. Inserir dados. Então eu vou aqui em Excel. Ele vai me pedir o diretório. Ele está aqui na pasta Downloads. Dentro dessa pastinha, base vendas exemplo. Então ele me mostra aqui, só tem esse arquivo aqui de Excel. O outro, apesar de eu conseguir abrir com Excel, é um arquivo .csv, e um arquivo .csv ele é um arquivo de texto. Então não é a mesma coisa do que um XLSX, que é próprio do Excel. Apesar de eu conseguir abrir um arquivo CSV com Excel. Então vou clicar nele, dar um Open. E aqui ele está me mostrando 8 fontes diferentes. Se eu clicar em cada uma delas, eu tenho uma visão prévia do que é a tabela. Mas se você lembrar, lá no arquivo do Excel, ele tinha 8 abas. Só que cada aba tinha tabelas dentro da aba. Aquelas tabelas são aquelas tabelas que estavam demarcadas cada um por um grupinho de cor. Então aquilo diferencia uma aba inteira, completa, de uma área específica que você determina que aquilo é um objeto tabela. Então você determina exatamente onde começa e onde termina essa tabela. Então na hora de a gente trazer aqui, o ideal seria escolher por tabela, porque ali a gente determina exatamente o que a gente quer importar aqui para o Power BI. Se a gente pegar as abas, também funciona, mas o comportamento é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar também porque que a gente prefere usar tabela ao invés de aba. Mas não tem problema nenhum também usar aba. Mas é bom saber qual que é o problema dela, a limitação, para ficar ciente quando acontecer alguma coisa. Então eu vou clicar aqui em transformar dados. Se eu clicar direto em carregar, ele já vai importar os dados. Então eu não vou saber que eu preciso modificar, qual vai ser a estrutura final da minha tabela. Então, sempre bom vir em transformar dados para deixar o dado bem limpo para você trabalhar com ele da melhor maneira possível. Então, para ter um trabalho final bom, você tem que começar com ele bem estruturado. Aí eu vou clicar em transformar dados. E aqui ele está me mostrando as 4 tabelas que eu trouxe no canto esquerdo aqui. Então, conforme eu seleciono, ele vai me mostrando o que tem em cada tabela. E aqui no canto direito, ele me mostra as etapas de transformação que foram aplicadas em cada tabela. Vou mostrar uma de exemplo aqui, pegar TB Vendedor. Quando nós fizemos a conexão
Nessa primeira etapa, ele foi até o diretório, fez essa conexão. Então, na segunda etapa, em navegação, ele navegou até a tabela vendedor. Se eu clicar aqui, ele mostra que ele foi na fonte aqui, carregou a tabela vendedor, que é um tipo sheet, kind sheet. Aí aqui, ele detectou que essa primeira linha tem um padrão diferente. Então ele já imaginou que aqui seria um cabeçalho e não a primeira linha. Então ele automaticamente já promoveu como cabeçalho. Já subiu aqui. E aqui a gente tem os tipos de cada coluna. Quando está ABC 1, 2, 3 é porque ele está em aberto ainda. Ele vai tentar identificar automaticamente assim que você importar. Que não é o ideal. O ideal é que a gente já deixe no formato ideal e que a gente já sabe qual que a gente vai usar, né? E aqui ele detecta automático pra gente. Aqui ele detectou como número. E aqui na etapa seguinte, ele detecta automaticamente. Aí aqui ele tem o de vendedor, que ele detectou como sendo número. E as outras ele detectou como sendo um string, sendo tipo texto. Agora vamos ver como ficou as outras tabelas aqui. Vamos clicar na tabela vendas. ID venda, tipo inteiro. Vendedor ID tipo inteiro. O valor venda está aqui como decimal. Não precisa ser decimal porque não tem decimal aqui. Então a gente pode colocar como inteiro também. Clicando aqui, muda para inteiro. A gente pode substituir a etapa que nós estamos, que é o tipo alterado, ou adicionar uma etapa nova. Como aqui a gente está no mesmo tipo de alteração, é melhor simplesmente substituir a atual. Porque assim ele mantém as alterações dos tipos alterados que já tinham antes, mais esse que eu alterei agora. Aqui, continuando, ele tem o tipo data, tá certinho, é tipo data para a data. Aí de produto tá tipo numérico, tipo inteiro. Quantidade de produto inteiro, aí de fornecedor inteiro. E aqui tem umas colunas em branco que ele acabou trazendo aqui. Esse é aquele problema que eu disse quando a gente usa uma aba inteira ao invés de uma tabela. Então aqui a gente pode tratar isso simplesmente selecionando todos eles, ou segurando com Ctrl e clicando em cada um, ou marcando primeiro e com Shift você clica no último. Aí você pode ou dar um delete direto, ou clicar com direito e remover colunas. Pronto, aí que ele aparece mais uma etapa de colunas removidas. E cada etapa que está aqui, ela fica gravada. Então isso aqui é um dos grandes diferenciais de que você vai mudar na sua rotina de trabalho. Essas modificações, todo tipo de modificação que você faz no Excel lá, ou no Access, você não vai mais fazer lá, vai fazer aqui direto no Power BI. Então aquela rotina que você pega várias tabelas diferentes, tem que ficar cruzando, fazendo conta, fazendo vários tratamentos de maneira rotineira. Toda vez que você vai fazer o mesmo relatório, isso aí vai acabar. Então você vai fazer tudo aqui dentro dessa área de tratamento. E as medidas vai fazer lá na área de desenvolvimento dos relatórios. Então continuando, a tabela produto, nós temos aí de produto, o nome produto já está modificado certinho o tipo. E a tabela fornecedor, a mesma coisa. Então aqui nós temos tudo pronto. Agora a gente pode pegar o nosso arquivo .csv, que é outro arquivo que nós vamos colocar junto aqui nesse conjunto de dados. Então a gente vai clicar aqui em nova fonte. Poderia também ser tanto esse quanto esse obter dados aqui. Eles vão para o mesmo local. Então eu posso voltar aqui e clicar em nova fonte. Então aqui a gente tem diversos conectores do Power BI. Então olha o tanto que tem aqui. O que nós precisamos está aqui no começo. Se você tivesse outro que não está aqui no comecinho, para não ter dificuldade, você pode digitar aqui que você vai encontrar. Por exemplo, CSV, aí já encontra para mim. Lembra que eu falei que o CSV era um arquivo do tipo texto? Por isso que ele está aqui, texto/CSV. Ele é um tipo de arquivo texto. Então eu vou dar um conectar. Ele vai pedir aqui o endereço, é o bônus.csv, já está na pastinha, dou um open. Aqui ele não entendeu, mesmo já colocando o delimitador aqui, ponto e vírgula, ele ainda não entendeu. Então vamos dar um OK. Aí nós temos que fazer essa separação aqui. Então eu posso vir em transformar, dividir coluna por delimitador.
Aí aqui ele já está certinho, ó, ponto e vírgula, eu poderia colocar outro, até personalizado. E aqui qualquer opção que eu colocar aqui em dividir em, iria funcionar ou primeiro à esquerda ou primeiro à direita, ou cada ocorrência. Porque como eu tenho um só, em qualquer caso ele funcionaria da mesma maneira. Vou dar um OK. Pronto, agora eu preciso indicar que a primeira linha, na verdade, é o cabeçalho, porque ele não fez automático dessa vez. Então eu vou vir aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Só clicar. Pronto. Aí agora o tipo ele alterou sozinho. Então ele colocou a divinidor como tipo inteiro e o tipo bônus como inteiro também. Então nós finalizamos o bônus e agora a gente precisa importar esses dados. Por quê? Porque na verdade essa etapa de transformação aqui, todos os dados estão na memória RAM do computador. Ou seja, ele está na memória temporária. Você precisa carregar isso para ele ser armazenado de maneira física no seu computador. Porque se você tiver uma quantidade de dados muito grande, uma quantidade de transformação que tenha um fluxo pesado de processamento de dados, ele pode ficar limitado pela capacidade de processamento do seu computador. Mas dependendo do projeto, esse tipo de falha em performance pode ser bem limitante para o sucesso do projeto. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui o que a gente está fazendo é super tranquilo, não faz nem cócega no Power BI. Para quem está começando, não precisa nem se preocupar com isso. Aí para importar os dados agora, a gente vai vir aqui em página inicial, vai clicar em fechar e aplicar. Aí agora sim os dados estão sendo importados para o nosso arquivo do Power BI. Aí sim não vai ficar mais na memória RAM. Então aqui, depois que foi importado, aí o processamento já é diferente. E depois que publicado também, o processamento vai ser lá na nuvem do Power BI. Então se você conseguir fazer todo o tratamento aqui, lá na nuvem vai ser bem tranquilo também. Porque o processamento lá tende a ser mais rápido mesmo. Então a gente vai parar por aqui nessa aula. A gente vai usar esse arquivo ainda para a próxima aula. Se você quiser continuar acompanhando, já se inscreve aqui no canal, dá um curtir aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.